Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Aleluia. O Senhor tem já alguns dias colocado essa palavra sobre o meu coração e aprove que nós pudéssemos meditar um pouquinho nela nessa noite, né? Essa aqui é uma passagem muito conhecida da igreja a respeito ali da pesca de Pedro e seus companheiros. E através desse texto, o Senhor quer que nós tiremos algumas lições para as nossas vidas, em especial para a vida dessa família nessa noite. Uma das primeiras lições que a gente vê aqui no início do texto, ele fala que Pedro, os pescadores, eles já tinham descido do barco e eles já estavam ali lavando as redes deles. Por que eles já estavam descendo do barco e já estavam lavando as redes deles? Porque eles haviam passado ali por um momento de grande frustração na vida deles, né? Eles eram pescadores, eles já eram acostumados com o mar, eles já eram acostumados com aquele trabalho. E a palavra vai nos relatar que naquele dia eles haviam pescado ali a noite toda, ficado no mar a noite toda e nada eles haviam pescado. Então, se nós formos olhar ali o que Simão Pedro e seus companheiros estavam sentindo, a gente consegue ver que de repente eles estavam frustrados com aquilo. Eles haviam dado tudo de si, haviam dado toda a dedicação deles, talvez eles tinham ido ao mar com expectativas e aquelas expectativas deles foram frustradas, eles já estavam desistindo, eles já tinham saído do barco e já estavam lavando as redes dele. E a palavra nos relata que é nesse momento que Jesus ele chega ali naquele local. E Jesus ele chega e ele já não chega resolvendo o problema de Pedro, ele não chega já resolvendo o problema dos outros pescadores. Ele chega e faz algo inusitado. Ele solicita ali por um tempo o barco de Pedro, né, para que ele pudesse se assentar e ensinar a multidão dentro do barco de Pedro. E que primeira lição que eu pude tirar, né, que o Senhor me ministrou no meu coração, é que mesmo diante da frustração de Pedro, ele não se importa, ele não deixa de emprestar o barco dele para Jesus. Então, no momento das nossas frustrações, não pode ser diferente nas nossas vidas. Nós não podemos deixar de emprestar o nosso barco para o Senhor fazer a obra dele, para o Senhor fazer aquilo que ele quer que faça. Aleluia. Mesmo quando nós estamos feridos, mesmo quando nós estamos num momento de tristeza, de frustração, de angústia, nós devemos entregar nas mãos do Senhor e deixar que Ele faça aquilo que Ele quer. Porque o que a gente aprende na sequência da mensagem? Jesus primeiro, Ele não resolve o problema de Pedro. Qual que era o problema de Pedro e dos pescadores ali? A falta de peixe. Eles ficaram pescando ali a noite toda e nada eles apanharam, o texto nos diz. Então, o que Pedro queria ali naquele momento era a solução para aquele problema dele. E Jesus não chega já solucionando, Jesus chega primeiro ministrando a palavra. Então, esses dias foi pregado aqui a respeito do pão, que Jesus é o pão da vida. Então, com isso nós aprendemos que Jesus, ele quer nos alimentar, mas primeiro ele quer nos alimentar espiritualmente. Primeiro ele alimenta Pedro, primeiro ele alimenta os pescadores, primeiro ele alimenta aquela multidão espiritualmente. Primeiro com a palavra santa dele. Aleluia. E só depois nós vemos que Jesus vai conceder o que Pedro precisa. E para Pedro poder receber aquilo que ele precisa, nós vemos outra coisa muito importante,
Jesus, ele fala assim para Pedro, assim, ele ensina, tem ali o ensinamento dele, alimenta eles com a palavra, e depois ele diz a Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ou seja, Pedro já tinha desistido, já tinha descido do barco, já tinha lavado as redes, já se tinha dado por vencido daquela situação, já estava frustrado, e Jesus dá uma ordem totalmente oposta àquilo que ele esperava. Jesus manda de novo Pedro voltar para o barco dele, pegar as redes dele, lançar ao mar para pescar. Imagina, vamos se colocar no lugar de Pedro, o que a gente pensaria? Meu Deus, eu sou pescador, eu sei o que eu estou fazendo, eu passei aqui a noite toda e nada Santo com ele. Deus. Mas Pedro, ele tem uma atitude muito bonita que nós podemos aprender. Ele obedece ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele reconhece quem era que estava dando a ordem, porque ele fala assim, Senhor, a gente passou aqui a noite toda, nós trabalhamos a noite toda e nós não apanhamos nada, mas porque tu mandas, nós lançaremos a rede. Aleluia. Ele reconhecia quem era Cristo, ele tinha esperança de porque Jesus estava falando, ele ia fazer, ele obedeceu. Ele podia pegar e falar, não, vou pra minha casa, já foi muito difícil essa noite pra mim, eu já sofri tanto, já fiquei tão chateado, tão frustrado, vou para minha casa. Mas Pedro, ele se coloca no lugar de obediência. E se nós quisermos ter as bênçãos do Senhor, nós precisamos obedecer ao Senhor. E por vezes, quando o Senhor ele nos dá uma ordem, nos dá uma direção, ela não vai vir de encontro com aquilo que nós queremos. Por vezes, nós vamos olhar a situação e parece que é impossível. Parece que daquele mar não tem peixe. Pedro não tá vendo peixe ali. Pedro já passou a noite toda. Pedro já desistiu, já saiu do barco, já lavou as redes. Mas Cristo dá uma ordem para ele voltar. Jesus. E confiando na palavra de Cristo, Aleluia, ele obedece. Ele confia. Aqui nós aprendemos que Pedro, ele confia no Senhor Jesus independente das circunstâncias. Então, a ordem do Senhor para as nossas vidas, a vontade do Senhor para as nossas vidas, raramente, irmãos, raramente, elas vão estar de acordo com o cenário, elas vão estar de acordo com o que os nossos humanos, eles podem contemplar. Mas o que o Senhor ministra às nossas vidas nessa noite é para que nós obedeçamos a voz dele. Para que nós obedeçamos a ordem dele, não importa se a gente pescou a noite toda e a gente não pescou peixe nenhum. A gente trabalhou a noite toda e nós não pescamos nada. Não importa se o cenário está falando pra gente que a gente não vai conseguir. Não importa se parece que a derrota já é certa. Com a ordem do Senhor Jesus, as coisas mudam. Quando nós obedecemos a ordem do Senhor Jesus, nós temos a vitória sobre as nossas vidas. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é fiel. E seguindo a isso, nós vemos a palavra nos dizer que Pedro vai, Pedro obedece ao Senhor Jesus, Pedro ele tem a recompensa por ter obedecido ao Senhor, por ter emprestado o barco, por ter ficado para ouvir a palavra do Senhor, por ter obedecido a ordem de lançar a rede de novo, mesmo depois de uma grande frustração. E a palavra nos diz que eles colheram uma grande quantidade de peixes que quase que rompia a rede. Eles não aguentavam o tanto de peixe que eles pescaram, eles precisaram chamar por ajuda. E depois a palavra fala que Pedro ele se prostra aos pés de Jesus, dizendo assim, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Ali Pedro reconheceu quem ele era diante do Senhor e quem era Cristo. Quem nós somos diante do Senhor? Nós sabemos que nós somos pecadores, nós somos falhos, mas ainda assim, a graça do Senhor nos alcança. Aleluia. A graça do Senhor, ela nos faz vencedores. Glória a Deus. A graça do Senhor, ela nos concede bênçãos, nos concede milagres, pela graça dele, não por merecimento nosso. E aí, termina que Jesus, ele fala para Pedro assim, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E aí outro trecho desse texto que falou muito ao meu coração, que é o finalzinho, que diz assim, no 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram tudo, não tem barco, não tem frustração, não tem falta de peixe, não tem dinheiro, não tem nada que pode nos segurar quando o Senhor Jesus nos chama. Quando o Senhor Jesus nos chama, nós devemos fazer igual Pedro fez, deixar tudo. Deixa as nossas preocupações, deixa os nossos medos, deixa aquilo que o nosso coração tem se apegado para seguirmos ao Senhor Jesus, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele diz ali assim, em Atos 20, que diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que receber do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Então nada mais é precioso, irmãos, do que nós obedecermos quando Cristo ele nos chama, quando Cristo ele nos faz um convite, ele se encarrega de tudo. Nós só devemos nos posicionar assim como Pedro fez. Vamos deixar tudo para trás. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós sabemos que quando nós decidimos seguir a Cristo, tem coisas que ainda vão ser moldadas nas nossas vidas. Tem coisas que nós ainda vamos acabar deixando para trás. Mas nós precisamos dar esse passo de fazer como Pedro,
Pedro e os outros pescadores fizeram. Deixar tudo e seguir ao Senhor Jesus, porque Ele tem o melhor. Ele é aquele que não nos abandona. Né? Ele é aquele que tem o melhor reservado para nós. Ele já pagou pelos nossos pecados naquela cruz. E Ele tem o melhor para as nossas vidas. Aleluia. Ao nosso coração. Glória a Deus. Entrega seu caminho ao Senhor. Amém. Confia nele. E